Gente querida, hoje falaremos sobre a disseminação do ideal monástico. Pessoas devotas de todas as partes do mundo iam para o Egito, algumas para permanecer ali, outras simplesmente para voltar para sua terra, levando consigo os ideais e os costumes que tinham aprendido no deserto. Com quem? Com os monges. Temos falado sobre eles, ao longo da semana. Da Síria, da Ásia Menor, até mesmo da Mesopotâmia vieram pessoas às margens do Nilo que logo espalharam as histórias e as lendas de Paulo, de Tebas, de Santo Antão, Pacômio e outros. Por todo o Oriente, onde era possível encontrar um lugar solitário, algum monge fixava sua residência. Alguns exageraram o que tinham aprendido dos monges egípcios, realizando proezas que chamavam a atenção, como passar a vida toda em cima de uma coluna. Isso mesmo. Muitos se sujeitavam a toda espécie de sofrimento na tentativa de mortificar a carne e elevar o espírito, como deixando seu corpo para ser picado pelos mosquitos, por exemplo. Apesar de todo o exagero e fanatismo de alguns, muitos outros injetaram no restante da igreja um sentimento de disciplina e de dedicação absoluta que era muito necessário nos dias aparentemente fáceis pelos quais passava o cristianismo. Os que mais contribuíram para difundir o ideal monástico, entretanto, não foram os anacoretas que foram se inspirar no Egito e depois se dedicaram a imitar a renúncia de seus mestres, fugindo para algum lugar afastado, mas uma série de bispos e eruditos que viram o valor que o testemunho monástico representava para a vida diária da igreja. De forma que, apesar de, em suas origens, o monaquismo egípcio ter existido à parte e mesmo contra a hierarquia eclesiástica, mais tarde sua maior importância esteve no impacto que causou através de alguns membros desta hierarquia. Dá para entender? Diversas dessas pessoas estão entre os gigantes da igreja. Entre eles, podemos citar Atanásio, Jerônimo, Basílio de Cesareia, Santo Agostinho e São Martin. Portanto, como eu já disse, o monaquismo ocidental foi muito importante para a história da igreja. Eu confesso a vocês que, nos dias atuais, há uma necessidade urgente de um retorno a uma vida de santidade e desprendimento deste mundo. Vivemos numa época de grande frieza espiritual e, como consequência, o evangelho tem sido banalizado por muitos. Os dias são maus, meus amados irmãos. Não se enganem, não. Mesmo no meio cristão, aqueles que, dentro de determinada congregação, comem e bebem bebida estranha em outro lugar e acabam se afastando do verdadeiro evangelho. Outros fundam sua própria denominação e ensinam doutrinas contrárias, dizendo que o verdadeiro evangelho foi deturpado pelos falsos mestres e, por incrível que pareça, muitos acabam acreditando neles e desprezam tudo o que Deus fez ao longo da história da igreja e de como ele preservou a sua santa doutrina através dos grandes teólogos e reformadores que, seguindo a Cristo, pagaram o preço, muitas vezes, com as suas próprias vidas, para que nós pudéssemos ter acesso a uma riqueza de inestimável valor. Quanta superficialidade quando temos acesso a um oceano de conhecimentos construídos sobre a base sólida do evangelho que Cristo deu à sua igreja e tem inspirado a seus amados servos há séculos a fio para continuarem produzindo uma gama infindável de conteúdo para a edificação de sua igreja, preparando-a para avançar e destruir as portas do inferno e despovoar o campo do inimigo, trazendo salvação a gente de toda língua, raça e nação. Portanto, você que me ouve, tenha muito cuidado. Decidir seguir a falsos mestres, a falsos doutores que se dizem os arautos de Deus, mas não tem história, não tem raízes, cuidado. Árvore possui raízes e não rodinhas, como eu já falei aqui em outras ocasiões. Aquele que vive saltando de igreja em igreja, de galho em galho, que vive ouvindo a diferentes mestres com diferentes doutrinas, acabará abrindo a possibilidade para serem enganados. O Senhor é o Deus da história. Ele tem preservado a sua igreja através dos séculos. A sua doutrina foi preservada. E você, cristão, você precisa conhecer essa doutrina e preservar o verdadeiro evangelho também. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo sempre conduz o seu povo a uma vida de santidade. E foi em santidade que Deus conduziu os grandes homens que marcaram a história da igreja para sempre.
Deus deseja que vivamos em santidade também, pois Ele tem muito a realizar em nossa vida. Amém? Busque conhecer a Deus e Ele te conduzirá em santidade. Dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Faça isso, tá bem? Não esqueça de fazer. Até amanhã.